Bom, a narrativa, ela é o que é boa parte do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, 40% deles são narrativas. Então, são aquelas histórias que a gente gosta de ouvir e tudo mais. Seja a história de Moisés, a história de Gideão, a história de Sansão, e por aí vai. São várias histórias que a gente tem ali. E o que a gente quer muitas vezes fazer? A gente quer ler a história como a gente conta a história dos 3 porquinhos, como a gente conta a história lá para as crianças e tudo mais. Que, tem uma moral da história e tudo mais. Só que não é bem assim que as coisas funcionam no texto bíblico, tá? Porque você tem uma conexão de narrativas. Você não tem só uma narrativa acontecendo, você tem várias narrativas. Você tem 3 níveis de narrativa. Você tem a narrativa geral da Bíblia, que é o que a gente falou ontem na mesa redonda, que a Bíblia é uma história unificada de Gênesis e Apocalipse que vai te levar para Jesus. Então, isso é uma narrativa geral. Você pode fazer uma pregação só sobre isso, sobre essa narrativa geral. É uma pregação temática, você não vai abordar um texto específico, você vai abordar o tema ao longo da Bíblia, mas você pode fazer isso. É o primeiro nível da narrativa. O ser humano foi lá, caiu, Jesus veio, morreu pela gente, se ofereceu sacrifício, e a partir do sacrifício dele, a gente tem uma nova vida e um dia vai morar eternamente com Jesus. Ponto. Essa é a narrativa geral, o primeiro nível. E aí, quando a gente vai descendo, a gente corre o risco de esquecer os outros níveis. Esse que é o problema. Então, existe o segundo nível. Teve um povo que foi redimido por Deus. Então, você pega o povo lá de Israel, eles foram redimidos por Deus, teve todo aquele processo, processo de escravidão no Egito, o processo da Babilônia, uma série de coisas, até o momento que verdadeiramente veio Jesus e trouxe a salvação para a gente. Então, a gente agora adicionou detalhes a essa narrativa. A narrativa agora ela sai desse primeiro nível e vai para um outro nível com mais informações. E vem o terceiro nível, que são as narrativas individuais, que é onde a gente vai pregar. Eu vou falar da história de Abraão, eu vou falar da história de José, vou falar da história de Isaac. Tudo isso é muito bom. Só que eu não posso abordar essas histórias individuais e esquecer do todo. Como é que a história de Abraão contribui para o plano da salvação? Como é que a história de José contribui para o plano da salvação? Eu não posso me esquecer disso. Entra naquela questão que a gente falou no primeiro dia, que eu simplesmente estou abordando um texto e eu estou me esquecendo simplesmente de trazer as aplicações para a vida das pessoas. Eu não posso me esquecer disso. Então, isso é só uma aula, não chega nem a ser uma pregação. Se eu fico só contando a história de José, e eu não trago nada ali para a gente hoje, eu só fiquei numa aula. Eu não trouxe uma pregação sobre isso. Então, a gente tem que ter esse cuidado.